Nós continuamos as ministrações em 1 Samuel e nós vamos ler hoje o capítulo 16. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 17. É sempre bom falar histórias que os irmãos já sabem, porque os irmãos já são familiarizados com o texto, né? Não vou dizer nada novo, apenas que os irmãos já conhecem, já sabem. Vamos ler aqui 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Alguns irmãos trazem até caneta, papel para anotar. Fique à vontade, irmãos, para anotar aquilo que o Senhor fale com você. Então disse Davi ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com a lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia o Senhor te entregará na minha mão, e eu te ferirei e arrancarei a tua cabeça e darei as caraças dos exércitos dos filisteus desse dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor e Ele te entregará nas nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Assim diz o Senhor. Deus tem uma palavra ao nosso coração, texto conhecido pela Igreja do Senhor. Nesta noite eu queria falar um pouco hoje sobre um personagem da Bíblia que eu gosto muito de falar dele. Vamos iniciar hoje a sua história, que é Davi. Glória a Deus. Davi é um homem que a Bíblia diz que ele é o segundo coração de Deus. Não porque não teve pecado, pelo contrário, pecou, né? Teve muitos pecados, mas quando confrontado pelos seus pecados, se arrepende, chora, clama ao Senhor. Aleluia. Enquanto Saul, quando foi confrontado pelos seus pecados, inventa ou fala muitas desculpas, aleluia, muitos motivos, por que pecou, por que fez isso, por que agiu assim. Quando o profeta Natan confronta Davi, Davi chora, Davi clama ao Senhor, e Davi pede, não que o Senhor não tire o reinado, mas que o Senhor não tire a alegria da salvação. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus, por conta que ele sabia como o que o Senhor queria, que o Senhor se alegrava, não com sacrifícios, mas com o espírito quebrantado e o coração reto diante da presença do Senhor. Nós vimos nas doutrinas passadas, quinta não pude estar aqui, o pastor Pedro esteve aqui, eu creio que trouxe uma palavra abençoada, mas nós vimos, quando nós estávamos fazendo referência na última mensagem deste livro, que o povo rejeitou a Deus, e Deus levanta um rei, Saul, aleluia, porque o povo tinha rejeitado a Deus, como Deus diz: Samuel, o povo não rejeitou a ti, mas a mim. Então é levantado o rei Saul, e o rei Saul rejeita a Deus. Quando Samuel vai confrontar ele por conta dos seus pecados: olha, tu tem rejeitado a Deus, e por conta da sua rejeição, por conta da sua desobediência, Deus unge um novo rei, aleluia. E é essa a história que nós vamos ver nesta noite. Que o Senhor possa abrir o seu coração para tudo aquilo que Deus quer compartilhar com a sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. No capítulo 16, a mídia sempre nos ajuda. No versículo 1 do capítulo 16: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belamita,
porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, Samuel, ele estava com pena de Saul. Aleluia, porque Deus tinha dito que ia tirar o reino de Saul. Como o próprio texto diz, Samuel estava com dó de Saul. Aleluia. E Deus diz, traz essa palavra: até quando tu terás pena de Saul, terás dó de Saul, enquanto eu já tenho rejeitado? Enche o chifre de azeite e vai à casa de Jessé, que de lá eu ungirei um novo rei. Glória a Deus. E eu entendo já, irmãos, nesta primeira aplicação para a igreja do Senhor desta noite, Samuel estava preso ao passado, estava preso ao rei do passado, estava preso a coisas do passado. Aleluia. Mas Deus diz aqui: Samuel, esquece do passado e olha para frente, que eu tenho um projeto novo para você fazer. Glória a Deus. Aleluia. Samuel estava olhando para aquilo que tinha lhe causado dor no passado. Samuel estava com sentimentos presos naquilo que fez ele sofrer no passado. Mas Deus diz: olha, Samuel, tu precisa tirar os olhos daquilo que te fez sofrer no passado e olhar para frente, que eu tenho um projeto novo para o meu povo. E Deus está falando nesta noite, já inicia falando nesta noite. Pessoas presas ao passado, pessoas que vivem sofrendo pelo passado, pessoas amarradas no passado, passado este que fez sofrer, passado esse que lhe causou dor, passado esse que trouxe várias coisas desagradáveis. Mas Deus diz: olha, esquece do passado e olha para frente, porque eu tenho um novo projeto para a sua vida. Esquece daquilo que te fez sofrer, esquece isso, já passou, e olha para frente, que eu tenho algo novo para fazer contigo. Glória a Deus. E aqui Deus já começa a revelar o plano que Ele tem para a nação, para o seu povo. E Ele diz: olha, vai na casa de Jessé, o belamita, que lá eu vou ungir um dos seus filhos, um da sua casa, como rei. Aleluia. Quando Samuel recebe esta notícia de Deus, ou esta ordem de Deus, o texto vai dizer no versículo 4, quando Samuel recebe esta ordem do Senhor, aleluia, e quando ele vai, os anciões da cidade ficaram tremendo e perguntaram: a sua vinda é de paz? Porque quando o profeta chegava na cidade, muitas das vezes ele chegava com a mensagem de juízo. Glória a Deus, aleluia. Porém Samuel também fica com medo. Versículo 2, eu pulei, mas é o versículo 2. Porém Samuel diz: como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Aleluia. Samuel ficou com medo de ir. Os anciões da cidade ficaram com medo quando Samuel chegou. Mas aqui, irmãos, estava prestes a acontecer um dos maiores fatos da Bíblia, porque da família de Jessé ia ser ungido o rei, da qual seria a linhagem de Jesus Cristo. Aleluia. Samuel temia, os anciões da cidade temiam. Aleluia. E eu pensando nisso, muitas das vezes, irmãos, nós tememos algo que é o projeto e a provisão de Deus para a nossa família, para a nossa vida. Aleluia. Samuel estava temendo algo que seria a revolução para o desenrolar do projeto de Deus. E quantas vezes Deus tem algo para realizar na tua vida, na vida da tua família, e você teme, você fica com medo. Mas se Deus te prometeu, se Deus te mandou, não precisa temer, vá, que o Senhor é contigo. E talvez isso será um marco, será o desenrolar para o cumprimento de tudo aquilo que Deus quer realizar na tua família. Aleluia. Samuel vai,
enche o chifre de azeite, chega na casa de Jessé, aleluia. Jessé está com seus filhos, 7 filhos em casa. Davi, o mais novo, está no campo, cuidando das poucas ovelhas de seu pai. E quando eu creio que Samuel fala da sua vinda, aleluia, o que ia fazer, e aí Jessé começa a colocar seus filhos. Creio que começou do mais forte, começou por Eliabe, aleluia. E a Bíblia diz que chamou Eliabe, aleluia, no versículo 5. Aí 6 mesmo, 6, desculpa. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7. Porém o Senhor disse: Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Veja só, o homem de Deus, Samuel, estava enganado, aleluia. O homem de Deus, Samuel, ia tomar atitude errada, glória a Deus. E Deus diz: olha, não se atente para isso, porque o homem se atenta para que os seus olhos vejam, mas eu, o Senhor, eu olho para o coração. Meus queridos, se a gente tivesse esse dom, aleluia, de não tomar atitudes apenas por aquilo que os nossos olhos veem, nós se decepcionávamos menos com as pessoas, nós errávamos menos nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, glória a Deus. Por isso, por nós sermos limitados, nós precisamos pedir discernimento ao Senhor. Por não termos esse dom de sondar o coração de alguém, por não saber o que passa no coração de alguém, nós precisamos perguntar ao Senhor, e o Senhor vai nos mostrar. Aleluia, glória a Deus. E foi passando cada um, e Deus disse: não é esse, não é esse. Passa todos os 7. E Samuel diz: acabaram os mancebos, acabaram os moços, seus filhos. Os irmãos sabem da história. E ele diz: não, há um lá no campo, aleluia, glória a Deus. Há um lá cuidando das ovelhas. E Samuel diz: olha, manda chamar, que nós não sentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Meus queridos irmãos, nós sabemos que Davi irá se tornar mais na frente o grande rei de Israel. Mas eu vejo aqui como Deus vai forjando Davi, como Deus vai trabalhando em Davi. Você já viu aqueles pregadores que quando chega aqui dizem: olha, eu não caí de paraquedas, eu tenho uma história? Pois é, Davi tinha uma história por trás das malhadas, aleluia, história solitária, glória a Deus. Creio que Davi, sozinho, lá no campo com as suas ovelhas, tocava a sua harpa. Você já experimentou tocar sozinho? Cantar sozinho? Para ninguém, só para você e para Deus, sem ninguém estar ali vendo, sem os aplausos de ninguém, sem os holofotes. Davi ali estava sendo forjado, aleluia. E temos aqui algumas lideranças na igreja nesta noite, e a palavra para você também, meu irmão, aleluia. Deus vai nos forjando desta forma, em momentos de solidão, que é só você e Deus, o momento que só está você e Deus, e é Deus trabalhando na sua vida, para algo que Ele vai lhe entregar que nem você sabe. Davi estava no obscuro, ninguém lhe via, ninguém lhe reconhecia, não tinha aplausos, não tinha destaque, aleluia. Quando nós conseguimos passar por momentos assim, nós não teremos nosso ego envaidecido em alguns momentos, porque nós soubemos trabalhar em momentos que ninguém nos via, que ninguém nos reconhecia, e para nós estava tudo bem,
porque nosso trabalhar era para o Senhor. Mas quando uma pessoa não é curada, não é sarada, e não é tratada pelo Senhor nesta área, por qualquer coisa, se ofende, porque não foi reconhecido, ou segundo ele ou ela não foi tratado como devia. Mas Davi não. Davi estava sozinho, na obscuridade e no seu trabalho rotineiro. Todos os dias se levantava e cuidava de ovelha. Todos os dias se levantava e cuidava das ovelhas do seu pai. E eu creio que também que um líder é trabalhado naquilo que faz sempre. Aleluia. E tem gente que começa tão empolgados, né, irmãos? Aí depois, ladeira abaixo. Depois desmotivo. E aquela empolgação toda parece que vai por água abaixo. Aleluia. E nós dizemos, meu Deus, cadê aquela empolgação? Não consegue ser metódico no que faz, não consegue ter uma rotina, não consegue ser constante. Aleluia. Mas Davi não, todos os dias acordava, levantava e cuidava das ovelhas. Todos os dias acordava, levantava e cuidava das ovelhas do seu ofício. Trabalhava para o Senhor. Aleluia. E ele sabia tanto como um pastor cuidava das suas ovelhas, que ele faz o Salmo 23. Ele não sabia como o pai cuidava dos seus filhos, porque ele não tinha cuidado do pai, mas como pastor ele sabia. Aleluia. Irmãos, e Deus estava forjando um líder jovem, aleluia, lá nos campos, atrás das malhadas. Deus estava forjando o futuro rei de Israel. Não importa se ninguém está te vendo, não importa se você está tocando sozinho, não importa se você está louvando sozinho, não importa, aleluia, os momentos que você passa a sós com Deus, aleluia. Os momentos que nós passamos a sós com Deus são os momentos que Deus mais trabalha em nós. Aleluia. Um dos momentos que Deus mais trabalhou em mim foi nessa pandemia. Estava sozinho em casa, não tinha culto nem nada, mas naquele momento Deus trabalhou em mim de forma grande, glória a Deus. Momentos a sós com Deus, irmãos, que nós vamos aderindo mais experiência com Ele, para depois executar aquilo que Ele quer para as nossas vidas. E Davi foi chamado. Já pensou, irmãos? Davi não sabia o que estava acontecendo na sala da sua casa, estava no seu trabalho diário. Mas Deus não se esquece, irmãos. O pai se esqueceu, mas Deus não se esquece. Aleluia. O pastor Vance se esqueceu, mas Deus não se esquece. O ministério se esqueceu, mas Deus não se esquece de você. Continua fazendo o que Deus te chamou para fazer. Constante, sempre, aleluia, que Deus vai te chamar, glória a Deus. Aleluia. Davi não sabia o que estava acontecendo e foi chamado. Quando chegou lá, aleluia, a Bíblia diz que Samuel pega aquele chifre de azeite e unge Davi. E a Bíblia diz que ele é poderado pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. É cheio do Espírito Santo naquele momento, onde foi ungido. A Bíblia não fala, mas eu creio que Samuel deve ter cochichado no seu ouvido: olha, tu serás o futuro rei de Israel. Aleluia, glória a Deus. E unge Davi. O que é que Davi faz, irmãos? Nesse momento, aleluia, Davi vai falar para todo mundo. Davi vai colocar nas suas redes sociais. O que Davi faz? Davi faz o que estava sempre fazendo. Voltou para cuidar das poucas ovelhas do seu pai. Aleluia. Davi não se deixou envandecer pelo poder. Já diz um certo ditado popular: quer saber quem é o homem? Dê poder para ele, ou tire o poder dele, você vai descobrir. Mas Davi, ele é ungido rei. E quando ele é ungido rei, ele volta por trabalho que ele sempre fazia para o seu pai. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos ter um espírito quebrantado e um coração reto perante o nosso Senhor Jesus.
Quando nós vemos a Bíblia, Saul já está atormentado. Veja no que diz o versículo 14. Versículo 14. E o Espírito se retirou do Senhor, se retirou de Saul, e é atormentado por um espírito mau, enviado de Deus. Aleluia. O homem que outrora era cheio do Espírito Santo, agora estava sendo atormentado por um espírito maligno. E eu entendo uma coisa, irmãos: o homem sempre vai ser cheio, ou cheio do Espírito Santo, ou cheio dele mesmo, ou cheio de demônios. Aleluia. Outrora Saul era cheio do Espírito Santo, agora ele estava cheio do espírito mau sobre ele. Deus controla tudo, até os espíritos maus, quem controla é Deus, né? Para a gente ver o poder que Deus tem. Aleluia. Ele é atormentado, e aí surge uma proposta. Agora vamos ler na Bíblia, versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Versículo 16. Diga, pois, o nosso Senhor, os seus servos que estão na tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, ele tocará sua mão e te acharás melhor. Versículo 17. E disse Saul: então buscai, pois, um homem que toque bem, e trazei-me. Versículo 18. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé o belemita. Ele sabe tocar, né? Não diz que sabe tocar bem, mas sabe tocar. Aleluia. É valente, vigoroso, homem de guerra. E Saul poderia ter dito também: mas eu sou também, né, irmãos? Prudentes em palavras e gentil. Mas a diferença de Davi era: o Senhor era com ele. Aleluia. Que fazia diferença em Davi era: o Senhor era com ele. E nós vamos ver que este é o segredo dos homens de Deus na Bíblia. Abraão, o Senhor era com Abraão. Josué, Deus diz: olha, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. O que faz diferença é o Senhor ser conosco. Não adianta tocar bem se o Senhor não é conosco. Não adianta cantar bem se o Senhor não é conosco. Não adianta fazer nada bem se o Senhor não for conosco. A diferença de Davi era: o Senhor era com ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que Davi vai. Versículo 19, nos versículos seguintes, né? Chamado, tá lá, fala com Jessé, tá cuidando das suas ovelhas, mesmo ungido, e vai. Talvez, versículo 20 vai dizer, né, irmãos? Tomou Jessé, versículo 21 vai falar o que acontece. E sucedia, versículo 23. Versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mau se retirava dele. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que desse episódio em diante, Saul passa a amar Davi. Eu fico imaginando a situação. Não sei se Saul está de um lado para o outro no seu quarto, e quando Davi tocava a harpa, o homem se acalmava, o espírito maligno ia embora. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, o louvor, os instrumentos, quem toca, esses dias eu falei com as irmãs do El Shaddai esta palavra. É por isso que o inimigo é tão enfurecido, porque quando você toca, você louva, o inimigo tem que bater em retirada. Meus irmãos, um culto sem um louvor é um culto incompleto. Aleluia. O culto só com a palavra alimenta, fortalece sim,
mas é o louvor que dá um encorpamento para tudo aquilo que Deus vai falar. E através dos louvores, Deus vai ministrando aos corações, vai expulsando os espíritos malignos, eu creio. Assim como fazia com Saul, aleluia, glória a Deus. Saul procurou alguém que tocava bem, chama alguém que toca bem, mas chamaram alguém que tocava, aleluia, não sei se bem, mas sei que o Senhor era com ele, aleluia. E a partir daí se inicia uma amizade entre eles dois. A Bíblia diz que Saul passa a amar a Davi desse dia em diante. E eu queria, antes de dar continuidade nessa mensagem, não precisa responder, eu queria perguntar, talvez algumas pessoas aqui se aproximaram como Saul e Davi através da música, criaram amizade através da música. Talvez o conjunto de senhoras, alguns irmãos entraram e se tornaram amigas em Cristo por conta do louvor que cantavam, departamento de músicos ou de jovens, porque foi isso que aproximou Saul e Davi, a música, aleluia. Talvez tem pessoas que você não conhecia, mas passou a conhecer através da música. Você começou a cantar e ela canta também na igreja, amém, glória a Deus. Mas eu queria te dizer algo nesta noite, cuidado, porque aquilo que um dia te aproximou, que não seja o mesmo motivo que vai te separar, aleluia. A música aproximou eles, e nós vemos lá na frente, por causa de uma música, né? Vinham da guerra, aleluia, e as mulheres começaram a cantar uma música. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares por conta de uma música. Aleluia. Deus está falando nesta noite. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por conta de uma música, Saul fica ali mais endemoniado ainda, mais raivoso ainda, e ali diante não tem mais relação nenhuma. Um dia foram próximos, outros foram separados por a mesma coisa que lhe aproximou. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Davi toca e volta para a casa de seu pai. E a partir do capítulo 17 surge uma história tão conhecida pelos irmãos do gigante Golias. As nossas crianças conhecem essa história, aleluia. Todos conhecemos a louvores, aleluia. Na história é um gigante Golias, um homem forte. Na sua vida pode ser outra coisa, pode ser uma luta travada, uma situação que é maior que você, pode ser um sentimento que é maior que você, pode ser um gigante que quer te destruir, aleluia. Que quando você olha, você sente pavor, você sente medo. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel, aleluia. Surge os filisteus no vale, e eles nem queriam guerra, queriam apenas o duelo. Sai Golias e começa a desafiar o povo durante 40 dias. E esse número 40 na Bíblia é voltado à provação. Jesus passou 40 dias no deserto, o povo passou 40 anos no deserto. Jesus passou jejuando, mas o povo passou na prova. E nós vemos esse termo 40, um título de provação, aleluia. Eu não sei quanto tempo esse gigante tem se levantado com esta prova na sua vida, talvez anos, talvez meses, eu não sei, mas todas as vezes que se levanta te causa medo, te causa pavor. A Bíblia diz que quando se levanta o povo teme, o povo fica com medo. Nos versículos 5, 6, 7 e 8 do capítulo 17 vai falar como era esse gigante, sua espada, o seu tamanho, a sua armadura, como ele se portava, aleluia. Isso causava pavor na nação.
a nação temia esse gigante. Glória a Deus. No versículo 11 do capítulo 17, aleluia. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito, estavam com muito medo. Talvez esteja pregando para pessoas aqui ou nos assistindo com muito medo quando olha para o gigante que tem se levantado na tua casa, na tua família, dentro de você, e te causa pânico, que te causa medo, e você não sabe mais o que fazer. Aleluia. Tuas noites de sono vão embora, mas nesta noite o gigante que cairá em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que provavelmente o comandante de Saul vai na casa de Jessé, ali alguns filhos, Eliabe, alguns, mas Davi não tem estatura. Para quê, né, irmãos? Não vai. E a Bíblia vai falar, irmãos, que um dia seu pai Jessé manda Davi levar uma marmita para os seus irmãos que estão no campo. O versículo 20 vai dizer isso. Davi vai, obediente ao pai, não sabia que ia lutar, não sabia o que ia passar, mas ele vai. E quando chega lá, ele sabe o que está acontecendo. As pessoas que estavam com medo começaram a dizer o que estava se sucedendo naquela redondeza, naquela localidade. Aleluia. E às vezes, meus queridos irmãos, vem pessoas sobre nós, ou para falar conosco, e essas pessoas não são encorajadoras. São aquelas pessoas que vai dizer que não tem jeito, que não tem solução. São os pessimistas, meus irmãos, que tem medo da situação e que não conseguiram, e acha também que a gente não vai conseguir. Aleluia, que foram fracassados e acham também que a gente vai fracassar, que não tiveram coragem para enfrentar o gigante, e acham que também que a gente não vai ter coragem para enfrentar o gigante. Mas que a gente não dê ouvido para essas pessoas, porque dentro de nós e por nós há um Deus da guerra, como diz a palavra, um Deus que não perde a batalha, o Senhor general, que é Jesus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aí começam a dizer para Davi, dizendo: olha, se Filisteu se levanta para confrontar o povo, o rei disse que daria um filho e tal. Davi quer saber mais. E quando Davi está ali conversando, chega um dos seus irmãos, glória a Deus, veja só no versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Meus irmãos, o que Davi tinha feito com Eliabe? Nada. Tem gente que tem raiva da gente de graça. A gente não fez nada, nunca falou nada, e a pessoa não vai com a gente, não, diz que não vai com a nossa cara, e passa a ter raiva da gente, e passa a nos odiar de graça. Olha pra gente e já na sua cabeça maquina tudo. E Eliabe, ele se ira com Davi e diz: por que descestes aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Essa palavra aqui, irmãos, é para humilhar, para botar para baixo. E olha, ele está falando ali perante todo mundo, viu? Trazer a vergonha perante todo mundo logo. Porque tem pessoas assim, que amam fazer os outros passar vergonha. Aleluia. E diz: com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheça a tua presunção. Veja só, queria pegar um atributo que é de Deus. Bem conheça a maldade do teu coração. Queria sondar o coração de Davi. Veja só, irmãos, aleluia, algo que só Deus conhece, o nosso coração. E Eliabe diz: olha, eu conheço o teu coração.
Eu sei que tu está trabalhando para Deus, mas é só para aparecer, viu? Eu sei o que tu faz para Deus, lá na igreja de Verdes Mares, é só para aparecer. Não é de boa vontade não, eu sei. Eu sei que faz o que o irmão Vance pede, a tua dedicação, é só para aparecer. Aleluia, julga, aleluia, sem conhecer a verdade. Aleluia, que desceste para vê-lo, a maldade do teu coração, e que desceste para ver a peleja. Veja só, irmãos, esse julgamento, e o julgamento ele se torna mais doloroso. Tem gente que vem com esse negócio de não, é uma crítica, irmão, vou lhe dar uma crítica aqui, mas é uma crítica construtiva, viu? Não vá nessa não, irmão, viu? Aleluia. Pessoas que vêm, aleluia, as críticas se tornam mais dolorosas, sabe quando o quê? Quando vem de pessoas que nos conhecem, pessoas próximas a nós, pessoas que convivem conosco há muito tempo. O exemplo aqui dessa situação, Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia Davi, aleluia. Veja o que Davi fala, versículo 29. Então disse Davi: o que fiz eu agora? Ou seja, isso já vinha acontecendo outras vezes. Não era a primeira vez que Eliabe agia assim com Davi. Aleluia, era algo rotineiro. Glória a Deus. Mas graças a Deus que nós temos Jesus, que nos conforta e nos ajuda, e não deixa a gente perder o prumo, e fica nos lembrando direto: você é crente, você é crente, você é crente, eu estou contigo, você tem o Espírito Santo. Aleluia. Porventura não há razão para isso. Versículo 30. Desviou-se dele para o outro. Irmãos, eu aprendo com Davi isso. Eliabe chegou falando para Davi, Davi falou, e Davi desviou o foco, desviou a atenção, desviou para o outro lado, para não perder o seu propósito. O nosso erro, muitas das vezes, que a gente passa para escutar muitas pessoas que não vai trazer nenhuma edificação para nossas vidas. A gente senta para ouvir muitas das pessoas que a gente vai sair de conversas mais atribulados. Aleluia, porque vai nos encher de coisas. Aleluia, mas Davi muda o foco, muda a direção, porque ele tinha um propósito. Aleluia, já tinha uma batalha para realizar, e ele não queria perder o alvo. Glória a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando Saul sabe de Davi, e o que Davi queria oferecer, versículo 32, manda chamar Davi. Aleluia. Davi disse: olha, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra esse filisteu. Versículo 33. Porém Saul disse a Davi, veja só uma palavra de animação, viu? Para levantar: contra esse filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda é moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Você não vai vencer, você é muito jovem. Aleluia, você está chegando agora na igreja. Aleluia, você não vai vencer. Glória a Deus. Mas Davi, ele continua dizendo, veja só, irmãos, 34. Então Davi disse: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando via um leão e o urso, tomavam uma ovelha do rebanho. Versículo 35. E saía após ele, e feria e livrara de sua boca. E quando se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e feria e o matava. 36. Assim feriu teu servo leão com o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o Senhor dos exércitos, os exércitos dos Deus vivos. Glória a Deus. O que Davi estava dizendo era:
as experiências que eu vivi no passado me farão vencer esse filisteu. O que Jesus está te dizendo nesta noite é: as experiências que você venceu no passado fará você vencer esta prova. Aleluia! As lutas vencidas por ti com Jesus do passado serviram de experiência, aleluia, para esta batalha que você vai pelejar, ou está pelejando agora. Aleluia! O leão que você matou no passado, irmão, foi Jesus trabalhando em você para a luta que Ele estava preparando para você enfrentar, e Ele certamente te dá vitória. Saul pega a armadura, sua armadura, os irmãos sabem, conhecem, coloca em Davi. Ora, Saul era um homem maior ali dos judeus, e Davi era um jovem. Quando colocaram a armadura em Davi, Davi mal conseguia andar, não conseguia nem se mexer, como é que ia para a guerra. Davi tira toda a armadura, e Davi vai fazer o que ele sabe fazer de melhor, né, irmãos? Pega umas pedrinhas do riacho e vai para a batalha contra os filisteus. Eu entendo aqui, irmãos, que Davi não dava para querer imitar o rei. Davi não dava para tentar ser quem ele não era. Porque todas as vezes que um homem tenta ser quem ele não é, ele vai lhe sobrecarregar e vai colocar um peso muito grande sobre ele, porque está tentando ser ou andar da forma que ele não é e do jeito que ele não é. Meu querido, Jesus vai te usar na tua simplicidade. Jesus vai te usar desse jeitinho que você é. Jesus vai te usar, aleluia, e vai te dar vitória. Não precisa imitar fulano de tal, não precisa ser quem você não é, não precisa aparentar quem você não é, não precisa usar armadura de outro, não, seja você. Peça graça ao Senhor e Deus te dará vitória. Aleluia. Davi pega as pedrinhas do riacho, vai, aleluia, ao encontro do gigante. O gigante, quando vê Davi chegando, ele diz assim, irmãos, versículo 43: só um cão para que vires com pau. E o filisteu pelos seus dedos amaldiçoou Davi. Meu irmão, o inimigo, ele quer bradar dentro da nossa casa, dizendo que a gente não vai conseguir não. Você é crente desse jeito? Falou isso? Não, você não é crente não. E começa a querer falar coisas para nos desanimar. Veja só a trajetória de Davi, o que Davi passou, aleluia, desde o seu chamado pelos seus irmãos, por Saul, agora pelo gigante. E Davi, cheio do Espírito Santo, diz: olha, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E o texto vai dizer, meus irmãos, no versículo 48, no momento da batalha, Davi correu em direção ao filisteu. Davi queria colocar logo um fim àquela situação. Davi queria dar logo vitória ao seu povo, porque sabia que com o Senhor ele teria vitória. Enquanto o povo de Israel corria com medo do filisteu, Davi correu para resolver o problema. Jesus está falando nessa noite com você: te apressa para resolver esse problema, te apressa para derrubar esse gigante dentro da sua casa, esse gigante que está te causando medo, esse gigante que está te causando pavor. Maior é o que está contigo. Davi lança uma pedra. Sabemos da história, o gigante cai. Davi não tem espada. Pega a espada do gigante, de Golias, e decepa a sua cabeça. A história vai dizer, irmãos, no versículo 52. Aleluia. Já para finalizar esta mensagem, os homens de Israel, quando viram, jubilaram,
e seguiram os filisteus até chegar no vale de Ecrom, e caíram feridos os filisteus pelo caminho, aleluia, e saíram até Gate e até Ecrom. Sabe o que acontece aqui, irmãos? O povo de Israel, que outrora estava com medo, quando vê Davi derrotando um gigante, se encorajaram, e agora correram, botaram os filisteus para correr. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendo nessa última lição, irmãos? Que as pessoas nos observam, as pessoas te observam, aleluia. Você influencia alguém de alguma forma. Todos nós influenciamos alguém de alguma forma, aleluia. E a forma que nós enfrentamos os nossos gigantes possivelmente vai encorajar outras pessoas a dizer: olha, assim como o irmão Suderley venceu, eu também vou vencer. Eu não vou desanimar não, que ele teve vitória, ele venceu, então eu posso vencer também, em nome de Jesus. E vai para cima e vai ter vitória, aleluia. Você é observado, você é notado, você é visto. As pessoas te pegam como exemplo, aleluia. E as pessoas veem como você enfrenta os gigantes, como você age diante dos problemas. E a tua atitude encorajadora de vitória pode motivar outras pessoas, aleluia, a terem vitória em nome de Jesus. Feche seus olhos nessa noite, Pai. Nós estamos aqui, Senhor amado, porque nós reconhecemos que se não for o Senhor, não tem habilidade, não tem talento, não adianta. Mas nós não pelejamos com as armas humanas, nós pelejamos com as armas espirituais. Nós vamos ao encontro do inimigo em nome do Senhor dos Exércitos. E esse inimigo, esse gigante irá cair e nós teremos vitória. E teu nome, só o teu nome será glorificado. Em teu nome, aleluia, nós teremos vitória. E as pessoas verão, Pai, que não há outro Deus como o Senhor. As pessoas virão, Pai amado, que não há outro Deus como o nosso Deus. Jesus amado, eu oro pela igreja, eu oro pelos meus irmãos que estão enfrentando lutas travadas nos seus lares. Gigantes têm se levantado há anos, há dias, para causar medo, para causar pavor, mas que nesta noite ele bate em retirada. Que nesta noite o Senhor possa usar, Senhor, na simplicidade, aleluia, nessa pequenez mesmo. Nós não merecemos, mas Senhor amado, é no teu nome, Senhor amado. Assim como o Senhor nos deu vitória no passado, dá vitória para o teu povo nessas batalhas do presente, Pai amado, e faz o gigante cair por terra, aleluia, e nós glorificaremos o teu nome. Muito obrigado, Senhor amado, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, aleluia, por tudo que o Senhor nos concebeu, Pai. Aleluia, que nós não possamos deixar o nosso coração mal por uma palavra do Eliabe sendo voltada para nós em um momento, Senhor amado, aleluia, errado, mas que nós possamos deixar o nosso foco sempre em Ti, Jesus. Assim, Deus amado, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que nós guardamos esta palavra no nosso coração a cada dia, para não pecar contra Ti, e nós oramos por fé, e Te agradecemos. A igreja diz amém.